E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrade, professor de matemática aqui do curso Sazambuja, e nós vamos então agora resolver o simulado 1 do ensino médio de 2019, a parte de matemática, certo? Vem com a gente então, questão número 1, vamos colocar na tela. Vamos lá. Dados os conjuntos A com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, B com os elementos 4, 5, 6 e 7, e avisando que C menos A possui os elementos 7, 8 e 9 e C menos B possui os elementos 3, 8 e 9, e ainda avisando que a interseção dos três tem o elemento 4 dentro, apenas o elemento 4, queremos saber o número de elementos do conjunto C. Dadas essas informações todas, o que organiza melhor nosso pensamento é fazer então o diagrama de Venn Euler, ou simplesmente diagrama de Venn, e colocar então dentro dos balões, né, os elementos de acordo com as informações dadas. Então vamos fazer aqui uma representação disso. Aqui estão os três conjuntos representados por esses balões, né? É mais fácil começar pela interseção tripla, que diz que o 4 é o único elemento lá dentro, então eu vou botar o número 4 ali, pronto. E agora vamos cuidar aqui, por exemplo, ó, que a gente sabe que o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, mas bom, esses elementos vão se distribuir aqui dentro. O conjunto B tem os elementos 4, 5, 6 e 7. Se a gente já olhar para o A e para o B, a gente percebe que os dois têm em comum, A e B, os elementos 4 e 5. E o 4 eu já sabia, mas o 5 não. Então o 5, pelo visto, ele está aqui, ó. Aí a gente já tem mais uma informação, certo? Também, se nós olharmos o conjunto C menos B, que significa o que está dentro do C, mas não está no B, nós temos 3, 8 e 9. Isso significa que dentro do C, mas fora do B, ou seja, apenas nessa região aqui, nós temos os números 3, 8 e 9. E se tu olhar bem, o 3 está dentro do A também. Então isso significa que o 3 está aqui, certo? E o 8 e o 9, então, estão aqui, fora do B, tá? Ainda, se tu olhar bem, o conjunto C menos A possui os elementos 7, 8 e 9. E isso significa que está dentro do C, mas fora do A. Isso é C menos A. Portanto, C menos A, 7, 8 e 9. Realmente, se tu olhar para o conjunto C e pegar a parte dele que está fora do A, tu já tem nessa parte o 8 e o 9, só falta o 7. Portanto, o 7 tem que estar aqui, até porque o 7 também está dentro do B. Como a pergunta era o número de elementos do conjunto C, a gente já tem o suficiente para responder. Basta contar e perceber, então, que o número de elementos do conjunto C, ele é 5. Tu está vendo aqui? 5 elementos, portanto, a alternativa certa é a letra E. Essa é a resposta da nossa primeira questão do simulado. Vamos para a próxima questão, então. Questão número 2, sobre conjuntos também. Sejam os conjuntos A, x pertence aos naturais, x é múltiplo de 2. Depois B, x pertence aos inteiros, x é maior do que menos 2, menor ou igual a 9. E o conjunto C, x é um número real e ele é maior ou igual a 5. Queremos a soma dos elementos que formam o conjunto A interseção com B, tirando C. Vamos primeiro ver esses conjuntos aí. Conjunto A são números naturais e múltiplos de 2. Então começamos com o 0 e vamos indo pelos números pares, né? 6, 8, 10. Mas é uma quantidade infinita, portanto eu vou só colocar reticências aqui. O conjunto B, ele é formado por números inteiros, tá? Inteiros, maior do que menos 2, menor ou igual a 9. Se é maior do que menos 2, começa no menos 1. Aí pega todos os inteiros, todos, e vai até o 9, porque é menor ou igual, tá? Então eu vou colocar aqui reticências. 8, 9, encerrou o conjunto B, tá? Mas tem todos aqui dentro. O conjunto C não vai dar para escrever desse jeito. O conjunto C é mais fácil representar ele, como ele é um conjunto que ele é subconjunto dos reais, é mais fácil representar ele por uma reta real. Marcar então o 5. O 5 eu vou marcar com uma bolinha preenchida. Aqui vai ser um pouco ruim de fazer isso, mas vamos só preencher mais ou menos aqui. Faz de conta que está preenchida essa bolinha, pronto. E aí nós vamos então representar
toda essa galera que está para cá, né? Porque é maior ou igual a 5, certo? Esse é o conjunto, então, C. A gente quer a soma dos elementos que formam o conjunto A interseção com B menos C. Vamos perceber, então, agora que A interseção com B é o que tem no A e no B ao mesmo tempo, então vão ser os números pares que estão dentro do B, né? Claro, até o 8, né? Então, quem vai estar na interseção de A com B vai ser 0, 2, 4, 6 e 8. Essa vai ser a interseção de A com B. São os elementos que estão ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Finalmente, agora eu quero tirar dessa interseção o conjunto C. Então, se eu quero tirar o conjunto C dessa interseção, lembra que o conjunto C, ele pega todo mundo a partir do 5. Quem está caindo fora? Esses dois estão caindo fora. O que está sobrando para a gente são apenas os elementos 0, 2 e 4. E, estando atentos à pergunta, né, queremos a soma dos elementos que formam esse conjunto. Então, nós queremos 0 mais 2 mais 4. Portanto, nossa resposta é 6. E a nossa alternativa, então, é a letra B para a questão número 2. Certo? Próxima questão, questão número 3, novamente conjuntos. Nós temos aqui 3 afirmações para a gente julgar. Primeira afirmação: se o conjunto 5,7 está contido num conjunto A, e esse conjunto A está contido, por sua vez, num conjunto que tem os elementos 5, 6, 7 e 8, então os possíveis conjuntos A são em número de 4. Quer dizer que existiriam 4 possíveis conjuntos A. Temos que julgar essa afirmação. A afirmação 2 diz que se A e B são conjuntos quaisquer, então sempre será verdade essa igualdade aqui. Vamos julgar daqui a pouco. E a afirmação 3 diz que a soma de 2 números irracionais pode ser racional. Aqui mudou um pouco o assunto, né? Aí é conjuntos numéricos. E então vamos ver quais são verdadeiras dessas afirmações. Para a primeira afirmação, a gente está aqui com uma evolução do conteúdo número de subconjuntos, tá? Mas essa é uma questão que poderia ser feita, mesmo até que tu não saibas calcular número de subconjuntos ou até adaptar para essa pergunta, porque é fácil da gente listar os elementos, né? Eu preciso que o meu conjunto A seja no mínimo igual a esse, para que esse conjunto esteja dentro do A, e eu preciso que o meu conjunto A não tenha elementos que sejam fora desses 4 aqui, né? Então, as possibilidades para o meu conjunto A, avaliando aqui a afirmação 1, são: o meu A pode ser o próprio 5,7, o meu A pode ser o 5, o 6 e o 7. O 5 e o 7 tem que ter, tá, galera? O meu A pode ter o 5, o 7 e o 8. E o meu A pode ser exatamente igual àquele conjuntão grande que recebe ele. Então, 5, 6, 7 e 8. Eu estou colocando aqui em ordem crescente os números, mas não te esquece que um conjunto não exige isso, tá? Num conjunto a ordem não é importante, embora a gente cuide para ficar mais bonito. São aqui todas as possibilidades para o A, não tem outra. Portanto, a afirmação está correta, né? O número de conjuntos A possíveis é 4. Essa afirmação está correta. A afirmação 2 diz o seguinte: se A e B são 2 conjuntos quaisquer, tá? Então sempre será verdade que a interseção do conjunto A com o conjunto vazio, juntando com a interseção do conjunto B com o conjunto vazio, vai me dar a união. E isso não é verdade. Porque se a gente pega a interseção do conjunto A com o conjunto vazio, essa interseção acaba ficando vazia, já que a interseção é o que tem em comum entre eles. Não importa quem é o conjunto A, essa interseção vai ficar vazia. E mais uma vez, se tu busca a interseção de alguém com um conjunto vazio, tu não vai encontrar nada, tu vai encontrar o conjunto vazio. E se tu juntar 2 conjuntos vazios, bom, tu não trouxe nada, o conjunto continua vazio. Agora, isso não necessariamente vai dar a união de A com B, sobretudo se A ou B tiverem algum elemento dentro deles. Porque se A ou B, ou os dois, tiverem elementos dentro, então a união terá elementos dentro, diferente do que a gente observou aqui. Portanto, a afirmação 2 ela está errada, não é verdadeira. Finalmente, a afirmação 3 está dizendo que a soma de 2 números irracionais pode ser racional. Esse pode é muito prudente, né? Quando temos um sempre, um nunca, aí é grande a chance de que a questão seja errada. Mas o pode, né? Quer dizer, pode, significa que se tiver um exemplo, já está valendo. E é muito fácil a gente mostrar que realmente a afirmação é verdadeira. Basta a gente pegar aqui para a afirmação número 3
um exemplo bem clássico que eu sempre aponto nas minhas aulas, que é o número raiz de 2, que é um número irracional, somando ele, né, nós temos que fazer uma soma, com o número menos raiz de 2. Se eu somar esses dois números que são irracionais, os dois, essa soma dá zero, e zero é um número racional. Portanto, a afirmação ela é verdadeira, sim, pode, tá? E existiriam outros exemplos aqui que também seriam válidos. Sendo assim, ficamos com 1 e 3 como verdadeiras e a nossa resposta certa é a letra E da questão número 3, certo? Próxima questão, está na tela. Questão que fala sobre subconjuntos e número de subconjuntos, tá? Então, um conjunto A possui um total de 1024 subconjuntos distintos. A união de A com B possui 4.096 subconjuntos distintos e então o resultado de N de B menos A é igual a... Lembrando que B menos A significa conjunto B menos o conjunto A. Muito bem. Se ele disse para ti que o número de subconjuntos de A, né, é 1024, vamos lembrar que o número de subconjuntos a gente calcula fazendo 2 na N. Então eu estou vendo que o número de subconjuntos deu 1024. Se eu pego o 1024 e faço a fatoração dele, isso é meio estranho aqui, faço a fatoração dele, vocês vão ver que o número 2 vai aparecer 10 vezes. Isso significa que 1024 é a mesma coisa que 2 na 10. Opa, se aparecer um 10 ali em cima, é porque o conjunto A tem 10 elementos. Então eu já tenho uma informação importante. O conjunto A é um conjunto que possui 10 elementos quando eu olho somente para ele. Agora vamos ver o que acontece quando eu pego o conjunto... quando eu pego a união, tá? Ele avisa pra gente que a união de A com B, se eu pego a união, ela apresenta 4.096 subconjuntos distintos. Muito bem. Se nós decompormos o número 4.096, né, fizermos a decomposição, o número 2 vai aparecer aqui 12 vezes. Tá? Isso significa que o 4.096 é 2 na 12. E olhando para esse 12 aqui, lembrando da teoria, né, nós temos que o número de elementos da união de A com B, então, está dando 12. É isso que a gente acabou de descobrir. O número de elementos da união está dando 12. Se a gente for para um diagrama para poder enxergar melhor o que está acontecendo, olha, o que a gente está observando aqui? Temos um conjunto A, certo? E esse conjunto A, ele tem dentro dele ao todo, deixa eu até pedir a borracha aqui, para a gente poder explicar melhor o que está acontecendo. Vamos ver aqui se eu consigo, tá? Então, vou fazer de novo. Isso, tudo bem. Vamos lá, caneta. Aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Em vez de fazer o diagrama assim, eu vou fazer ele um pouquinho diferente, tá? Então, tu imagina que o B completaria ali. Só que eu sei que o número de elementos do conjunto A é 10. Então, deixa eu botar um 10 bem grande aqui. Aqui dentro tem 10. Mas eu sei que a união tem 12. Quer dizer, quando eu juntei os dois, deu 12. Pera aí. Então, isso significa que o B contribuiu com mais 2 que eram exclusivos dele. Ora, mas o que é isso aqui? Isso aqui é exatamente o que está no B, mas não está no A. Então, esse 2 aí é exatamente o que a gente queria. É o número de elementos de B menos A. Ele vale 2, certo? Está aqui tua resposta, né? E, portanto, o resultado de N de B menos A, o número de elementos que estão no B, mas não estão no A, é 2. Letra A, nossa resposta, tá? Diferente dessas alternativas aqui que poderiam nos seduzir. É isso. Questão 4, resolvida. Bora lá. Em uma pesquisa feita com 120 empregados de uma firma, verificou-se o seguinte, né? Aquela questão clássica de pesquisa, tá? Casa própria. 38 pessoas possuem casa própria, 42 pessoas possuem curso superior e 70 pessoas possuem plano de saúde. Mas aí vem as interseções duplas, quem tem duas coisas, né? Então, 34 pessoas têm casa própria e plano de saúde, 17 pessoas têm casa própria e curso superior, 24 pessoas têm curso superior e plano de saúde.
E ainda tem pessoas que têm as 3 características, né? Casa própria, curso superior e plano de saúde. 15 pessoas possuem as 3 características. Lembra, o total é 120 e sempre existe a possibilidade, pelo menos a possibilidade, de que tenham pessoas aqui dentro que não possuem nenhuma dessas características, ou seja, não tem casa própria, não tem plano de saúde e não tem curso superior, certo? Aí o que acontece? A pergunta é exatamente essa. Qual a porcentagem de empregados que não se enquadram em nenhuma dessas situações anteriores? E como a gente quer o que está fora, a gente pode lembrar de uma propriedade que a gente vê em aula, que é a seguinte propriedade, né? Se tu quer saber o total assim das interseções, né? Se tu pegasse os diagramas e quisesse saber o total que está aqui dentro, né? Casa, curso, plano. Se tu quiser saber o total que está aqui dentro, tu pode fazer soma do simples menos a soma dos duplos mais o triplo. Isso vai te dar o total que está aqui dentro. E o que vai faltar para esse total? Vai faltar exatamente aquela galera que não tem nenhuma dessas características, exatamente o que a gente está interessado aqui. Então a gente pode fazer a seguinte conta. Primeiro soma os simples, os individuais. 38 mais 42 mais 70 e essa soma vai dar 150. Agora pega os duplos, né, que seria 34 mais 17 mais 24, soma essa galera aqui para a gente retirar de 150, né? Então isso aqui está dando 51, 51 com mais 24 vai acabar dando 75, certo? E agora, tirando o 75 daqui, se a gente fizer essa subtração aqui, né, a gente vai chegar em 75. E agora, soma o triplo. Então, lembrando da fórmula, para quem não está lembrando agora, soma os individuais, subtrai os duplos, soma o triplo. O que é esse 90 que a gente atingiu com essa fórmula? É o total que está aqui dentro. Ou seja, são todas as pessoas que possuem alguma dessas características, pelo menos. Mas se o total era 120, significa que está faltando 30, certo? Se está faltando 30, agora a gente consegue responder a pergunta. A pergunta é, qual é a porcentagem de empregados que não se enquadram em nenhuma das situações anteriores? Bom, se a gente quer em porcentagem, vamos então agora comparar, podemos passar para a próxima tela, né? A gente sabe que está faltando 30, a gente tem que comparar então 30 com o total, que é 120. Tu pode fazer por uma clássica regra de 3, né? Tu quer então achar o x na porcentagem, tu sabe que 120 é o total e que 30 está para x, então se tu desenvolve essa regrinha de 3, tu vai conseguir ver, ou até rapidamente percebe que 30 é 1/4 de 120, então 1/4 em porcentagem é 25%. Logo, nossa resposta é a letra A para a questão número 5, tá? E podia ter feito também pelo diagrama de Venn Euler, se a gente voltar aqui na tela anterior, né? Poderíamos ter preenchido esse diagrama e então chegaríamos no total. Tudo bem? Bom, avançando então para a questão número 6. Na questão número 6 a gente tem uma questão que tem que ser cuidado da interpretação dela. Nós temos aqui um número, né? Que é um número natural escrito em base 10, é a nossa escrita tradicional. Só que perceba que as letras X aparecendo no início e no final significam que o mesmo algarismo vai estar no início e no final. As letras Y também e as letras Z também. Então, letra igual significa o mesmo algarismo, tá? E aí isso está escrito aqui, ó. X, Y e Z são algarismos distintos, tá? N1 e N2 vão ser, então, os dois maiores números que nós podemos fabricar nesse formato, né? De modo que esses números têm que ser divisíveis por 3 e por 25, obtidos a partir de n, substituindo os algarismos x, y e z. E se a gente conseguir montar esses dois, então a gente vai fazer n1 mais n2 e vai marcar uma alternativa aqui. Nós vamos conseguir, é claro, eu vou ajudar vocês. Então, assim, o nosso número ele é composto de 6 algarismos, obviamente, né? Mas cuida que os algarismos das pontas são iguais, tá? E eu tenho que cuidar que para o meu número ser divisível por 3, a gente vai lembrar da regra, né? A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Mas para o meu número ser divisível por 25, a gente não tem uma fórmula, então a gente tem que dar uma examinada. Tenta perceber que os números da tabuada do 25, todos eles ou terminam em 25, ou terminam em 50, ou em 75, ou em 00. Se tu para procurar um pouquinho
os números da tabuada do 25, tu vai ver que eles vão seguir esse padrão. Ou termina em 25, ou termina em 50, ou termina em 75, ou termina em 00. Logo, eu preciso que esse último algarismo aqui, ó, ele seja 0 ou 5, tá? E aí eu quero que o meu número seja bem grande, então eu não vou botar o 0 aqui, porque se eu botar o 0 aqui, eu sou obrigado a botar o 0 aqui também, já que esses dois algarismos são iguais. Então eu vou botar um 5 aqui para o meu número ficar bem grande. Lembra, eu quero achar números grandes, eu quero achar os maiores números que são divisíveis por 13 e por 25. Bom, agora para o meu número ficar bem grande mesmo, eu tenho que botar um 7 aqui. Se eu botar um 7 aqui, vem um 7 para cá, né? E aí esse 7 faz muita diferença lá no final, tá? E aí agora, vamos ver o que eu já tenho de algarismos, né? Porque daí agora eu tenho que botar um mesmo algarismo aqui e aqui, e eu tenho que garantir que a soma vai ser divisível por 3, porque eu já estou garantindo aqui que vai ser divisível por 25. Então, se eu quero que o número seja bem grande, vamos pensar, eu tenho 7 mais 5, 12, mais 12, 24, será que se eu botar dois 9 aqui dá certo? 9 mais 9, 18, 18 mais 24, 42, 42 é múltiplo de 3, eu consegui. Esse é o maior número que eu posso formar, eu vou chamar ele então de N1. Agora deixa eu fabricar o N2. Mas aí eu vou seguir as mesmas ideias que estavam dando certo. Vamos colocar um 5 aqui e aqui. Vamos colocar um 7 aqui e aqui, para o número ficar bem grande. E agora, para eu garantir que ele vai ser múltiplo de 3, eu preciso pegar um 6 aqui e aqui. Lembra que esses dois têm que ser iguais, né? Porque daí, se tu fizer a conta, tu vai ter 24 mais 12 dá 36, que também é múltiplo de 3. Aqui está o meu N2. Pronto, conseguimos fabricar os dois maiores números que respeitam as regras do exercício. E então a gente quer a soma deles. Vamos então somar esses dois. 5 mais 5 dá 10, vai 1. 14 e 1 dá 15, vai 1. Aqui dá 16, vai 1. Novamente 16, vai 1. 15, sobe 1. E 11. Portanto, o nosso número é o número 1.156.650, que nós identificamos na letra C, certo? Então aqui finalizamos a questão número 6. Continuamos no próximo vídeo com mais questões resolvidas aí do teu simulado 1 Ensino Médio Matemática do curso da Zambuja 2019. Valeu!